Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o fim de um recurso do Task Manager e o início de um novo. Este recurso é a finalização automática. Este recurso será descontinuado a partir do final do mês de janeiro. Ou seja, a partir de fevereiro, o recurso que será utilizado é a automação de status. A finalização automática era um recurso que era utilizado para que você pudesse finalizar seus chamados sem a intervenção da sua equipe ou mesmo de um operador. Você poderia programá-lo para que, em um período, o sistema finalizasse um chamado baseado em um status que você inseriu no sistema previamente. Então, você inseria o status, o número de dias que demoraria para finalizar e o número de alertas. Agora, o novo recurso, a automação de status, contempla muito mais funções. Ele pode ser utilizado não só para finalizar chamados, mas sim inserir fluxos que auxiliem na sua operação. Esse recurso fica em cadastros, no mesmo aplicativo que é o de chamados. Logo abaixo, você pode encontrar a automação de status. Bem aqui. Como ela funciona? É um recurso que trabalha da mesma forma que a finalização automática, apenas com algumas diferenças. Vamos criar uma nova. Quando você cria uma automação de status, você pode definir um nome para ela, como uma informação visual para que você identifique qual é qual. Após isso, você pode definir o período. Este período é o tempo entre os alertas que serão enviados para os seus clientes. Por exemplo, eu tenho um período de 24 horas dividido em duas tentativas. Então, o sistema a cada 24 horas irá enviar uma tentativa para o seu cliente, um alerta sobre uma notificação que já vamos falar. Podemos configurar também em, por exemplo, 72 horas. Então, a cada 72 horas, o sistema vai enviar um alerta para o seu cliente. Aqui definimos os dias da semana, como por exemplo, os alertas só podem ser enviados de segundas, terças, quartas, quintas e sextas, e assim por diante. Aqui eu defino os dias que são possíveis para alertas. Após isso, eu posso configurar este alerta. É a mensagem que o seu cliente vai receber a cada um dos disparos. O primeiro campo que você verifica é o assunto. Este é o assunto do e-mail do qual ele vai receber. Lembrando que aqui, logo acima, você pode identificar tags que auxiliam na mensagem, como por exemplo, uma tag com o número do chamado. Então, eu posso digitar, por exemplo, chamado. Assim, eu consigo enviar para o solicitante para que ele saiba do que se trata este alerta. Uma tag do chamado, ou uma tag do nome dele, por exemplo, tag nome, tag chamado. Assim, a informação do chamado em questão é enviada em conjunto. Podem ser usadas no assunto e na descrição. Por exemplo, caro solicitante. Verificar, chamado, uso a tag do chamado e assim por diante. Como funciona? Após o envio desses alertas que foram configurados previamente, neste caso são duas tentativas, então são enviados dois alertas. Eu posso configurar também um SMS. Tá? E eu posso configurar até um log de envio, caso eu queira que conste no chamado as tentativas de alertas. Posso configurar para que neste e-mail inclua um link para o portal do cliente. Assim, caso ele já queira configurar o chamado e interagir nele, ele basta ele clicar neste link. Então, após as tentativas, uma ação é tomada pelo sistema. Qual ação? Aqui for configurada. Então, ele realiza as tentativas e após isso, ele toma uma posição. Essa posição será um status que entrará após os alertas. Bom, como é um status, ele necessita de uma forma de atendimento, ou seja, uma posição que é utilizada pela sua equipe nesses casos. Então, basicamente, temos aqui o portal do cliente, né, o e-mail e o status que entrará. Bom, e se eu quisesse finalizar os chamados? Bom, eu poderia inserir simplesmente resolvido. Assim, o sistema, após esses alertas, pode finalizar o chamado, e a causa é a causa do motivo da finalização, como, por exemplo, falta de retorno do usuário. E aqui a mensagem que o seu cliente recebe a respeito disso, chamado finalizado por falta de interação, ou falta de retorno, por exemplo.
Após isso, eu posso configurar se o meu cliente vai receber um e-mail, pois eu posso ter finalizações onde a pessoa em questão não é notificada. Por exemplo, aqui. Claro que eu configurei a mensagem, configurei o alerta, como eu seleciono o status. Logo acima, no topo da tela, eu posso vir nessa aba, automatizar status. Aqui eu defino qual status irá gerar esta automação. Eu clico em adicionar automação e seleciono o status em questão. Lembrando que eu tenho dois campos, grupo e status. O campo grupo define que este grupo irá gerar essa automação com este status. Então, por exemplo, eu tenho suporte telecom nível 3 e um status aguardando o cliente. Então, quando o meu grupo de atendimento, suporte telecom nível 3, utilizar esse status, a automação entrará em ação. Quando não tiver um grupo, significa que qualquer grupo que utilize esse status irá iniciar a automação. Eu posso acionar mais automações? Pode. Você pode definir que, por exemplo, apenas dois grupos utilizarão. E aqui eu defino o primeiro grupo e aqui o segundo grupo, utilizando o mesmo status. Por quê? Porque eu poderia colocar um outro status. Então, quando o Telecom nível 3 utilizar este status ou o Telecom nível 2 utilizar um outro status, ativa essa automação. Tudo bem? Basta criar, e a partir do momento em que está criada a automação, os próximos status que forem inseridos vão entrar na automação, em todo o fluxo de automação. Os status que foram criados antes não entrarão no fluxo. Claro, você pode atualizar o status, ou diga, atualizar o chamado, para que esse chamado, a partir deste momento, entre no fluxo de automação. Tudo bem? Qualquer dúvida a respeito, basta entrar em contato com a nossa equipe. Tchau, tchau.